Então, estamos de volta com a nossa segunda aula de hoje e, como de costume, ela será de ciências, ok? E já lembrando, avisando, certo, a você, aluno, para você repassar para os seus pais responsáveis, avó, avô, tio ou tia, certo? Quem acompanha você nos estudos, que nós, quando estamos nas aulas presenciais, damos prioridades a algumas matérias, certo? Que algumas pessoas consideram como matérias de peso, certo? Vamos assim dizer. Por exemplo, na aula presencial, daremos português e matemática na segunda. Então, deixaremos história e ciências na aula online da terça. E depois, novamente, certo? Na quarta, português e geografia, no caso, certo? Vamos ver o melhor horário para vocês. Mas nada ainda muito definido. Mas daqui para a semana que vem, quando chegarmos no dia, vocês saberão. Agora vamos iniciar a nossa aula de ciências, ok? Que no caso é na página 425, ok? Vamos lá, página 425, certo? Então, na parte onde está escrito os estados físicos da matéria, logo abaixo dessas rochas, ok? Matéria é tudo que ocupa lugar no espaço, como já aprendemos, não é? Que matéria é tudo que tem vida e que não tem vida, certo? E tudo que ocupa lugar no espaço, desde um menor micróbio, certo? Do menor ser, que ocupou lugar no espaço, é matéria, certo? A menor pedrinha, um grão de areia, é matéria, certo? Até mesmo a grande montanha é matéria. Claro que um é maior e outro é menor, mas tudo é matéria, certo? As pessoas, os animais, as plantas, a terra, o ar, a água, o solo, os objetos, enfim, tudo o que existe é matéria. Tudo que existe é matéria, certo? Então, por exemplo, uma pedrinha lá no fundo do oceano é matéria da mesma maneira do que o Monte Everest, a maior montanha de todas, ok? Continuando. As pedras, a madeira, o ferro, os computadores, as borrachas e o caderno e etc. são exemplos de matéria no estado sólido, ok? Então, por exemplo, a madeira, certo, da planta, a madeira da cadeira, certo, o computador, o celular, certo, borracha, o seu caderno, o nosso livro, ok? São matérias no estado sólido, ok? Que é mais duro, vamos assim dizer, ok? E que já tem o seu formato definido, ok? Por exemplo, essa folha já tem o formato dela, não é a cadeira, tem o formato dela. Então, é uma matéria em estado sólido que tem o seu formato definido, ok? Vamos continuar. A matéria no estado líquido não tem forma definida. Ela sempre toma a forma do recipiente, copo, jarra, panela e etc., em que está contida. Por exemplo, a água, o shampoo, o perfume, o refrigerante, o óleo, o leite, etc. são exemplos de matéria no estado líquido. Então, a matéria no estado líquido, diferente da do estado sólido, ela não tem forma definida. Por exemplo, a água, certo? Se você coloca ela dentro de uma garrafa, ela vai ter o formato da garrafa, não é mesmo? Porque se ela não tivesse o formato da garrafa, ela não iria encher. Ah, professor, mas se a gente colocar as pedras dentro de uma garrafa, vai encher. Mas as pedras continuarão com a mesma forma, não é mesmo? Já a água vai mudar, certo? Ela está ali, por exemplo, dentro de uma caixa redonda. Então ela assumiu aquele formato redondo. Você pegou e botou numa jarra, certo? Numa garrafa, ela assumiu o formato da jarra, ok? Do mesmo jeito acontece com perfume, com shampoo. Sempre ela vai assumir o formato, certo? Do recipiente em que ela está, certo? Então, ela não tem estado definido. E assim que nós pegamos, tentamos manuseá-la, ela toma uma nova forma, certo? Continuando.
A matéria no estado gasoso também não tem forma definida. O ar, o gás de cozinha, o vapor de água e etc. são exemplos de matéria no estado gasoso, certo? Então, o ar, certo? A matéria no estado gasoso, ele também não tem forma definida como a matéria no estado sólido, como esta folha, não é que tem o formato dela, onde dois lados são maiores e dois lados são menores, não é? Sendo assim, uma espécie de retângulo, ok? Então, ela não vai ter este formato definido. E quais são os exemplos? O ar que nós respiramos, certo? O oxigênio, o gás de cozinha, esse que é utilizado para cozinhar dos botijões, o vapor de água, certo? E entre outros são exemplos de matéria no estado gasoso, ok? Vamos ver o que o cachorrinho está falando, que é muito importante. A matéria pode ter 3 estados físicos, certo? Então, nós encontramos a matéria em 3 estados. E que estados são eles, que nós já vimos hoje? Estado sólido, não é mesmo? O estado líquido e o estado gasoso, ok? Vamos agora observar esta imagem. Temos aqui a matéria no estado gasoso, as nuvens, não é? A matéria no estado líquido, por sua vez, a água, ok? Sim, lembrando que vocês acho que já sabem, não é que as nuvens não são feitas de algodão doce. As nuvens são o vapor de água que se encontram na atmosfera, ok? E é de lá onde vem a nossa chuva. E depois aqui do matéria no estado líquido, não é? A água do rio. E a matéria no estado sólido, no caso aqui o solo, ok? Vamos agora para a página 426. Vamos lá. A água, por exemplo, existe nos estados físicos sólido, líquido e gasoso. Então, a água é um elemento, certo? Uma matéria que nós encontramos nos 3 estados, sendo sólido, líquido e gasoso. Professor, água sólida, água gasosa. Como assim? Vamos lá. O gelo é água no estado sólido, ok? Podemos ver aqui, certo? O iceberg. Aqui, certo? Que é esse grande bloco de gelo. E do mesmo jeito, o gelo que nós encontramos em nossa geladeira. Ali é água no estado sólido, ok? Então, água sólida. E depois nós temos a água no estado líquido, que forma certos oceanos, os mares, os rios e a água que nós bebemos, não é? Por exemplo, aqui temos um mar, certo? Aqui como água no estado líquido. E depois a água líquida também forma as nuvens, certo? Elas são um conjunto de gotinhas suspensas no ar, certo? Como está aqui representada. E ainda na condição do vapor, a água está no estado gasoso, certo? Nesse estado ela é invisível e determina a umidade do ar. Quanto mais vapor de água existe no ar, mais úmido é o lugar. Por exemplo, você já deve ter visto quando alguém está cozinhando na sua casa, certo? Que vai saindo aquele vaporzinho da panela. Então ali é a água no estado gasoso, certo? Ou seja, a água em forma de gás. E ela também vai determinar a quantidade de água no ar, ou seja, a umidade no ar, certo? Quanto menos umidade, mais difícil fica para respirar. Por isso que nos meses de outubro e novembro, às vezes nós ficamos com o nariz ressecado, a boca seca, porque no nosso ar falta umidade, ou seja, falta água no estado gasoso. Mas aí quando nós temos, por exemplo, que chove, certo? E a água ali evapora, fica aquele calor abafado, então é porque tem muita umidade, ou seja, muita água no estado gasoso, no oxigênio, que é o gás que nós respiramos, ou seja, em torno de nós tem muita água
em estado gasoso e que nós não conseguimos ver, certo? Só vemos quando ela está saindo da panela bem quente, ok? Então, essa foi a nossa aula de ciências de hoje. Espero que você tenha gostado e tenha aprendido bastante, certo? Sobre os 3 estados da matéria. Que quais são eles? Sólido, líquido e gasoso. E que podemos encontrar a água nesses 3 estados, não é mesmo? A água no gelo, como sólida. A água líquida, não é a água dos rios, mares e etc. E a água no estado de vapor, ok? Qualquer dúvida, se você não entendeu, você me liga, certo? Para retirar a dúvida. E então, gente, hoje não tem atividade de ciências, certo? Como vocês sabem, que a unidade de ciências, como a de história, tem uns textos bem longos. Então, não dá para explicar tudo em um só dia. Então, temos que dividir, certo? Mas aí, assiste essa videoaula mais de uma vez, que é importante. E anote tudo o que você entendeu, ok? E, por favor, qualquer dúvida, você me ligue. Não use esse tempo que vai ficar depois de você assistir essa videoaula para fazer outra coisa. Revise, leia o texto novamente, assista o vídeo novamente, ok? E então, até amanhã com as nossas próximas aulas. E tome muito cuidado e tome muita água. Tchau!